Olá, eu sou Karine Andrade e este é o segundo vídeo, a parte 2 do vídeo sobre planejamento para a cobertura de uma tatuagem, né? No vídeo anterior eu havia mostrado aqui como foi para fazer essa estrutura, né? A cliente pediu uma folha de costela de Adão para cobrir essa tatuagem que ela tinha aqui antiga. E aí fizemos essa estrutura aqui, escolhemos a posição e a inclinação dela para que cobrisse de uma forma que não ficasse tão grande e que não fique tão escura também. Eu percebi que no vídeo anterior eu não falei muito sobre as ferramentas, né? Eu tô usando aqui o Procreate. E aí eu foquei mais na estrutura do desenho, na estrutura de como cobrir em relação à tatuagem, à arte, mas não mostrei pra vocês sobre as ferramentas que eu venho usando aqui. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, né, imagem digital, criação de imagem, desenho, tatuagem, segue a página, segue o canal, né, clica no sininho e aí você vai ficar por dentro, né, dessas informações que aí eu vou estar disponibilizando aqui nos próximos vídeos também. Então vamos lá. Primeiro vamos dar continuidade ao projeto, que é a costela de Adão. E logo depois eu vou mostrar pra vocês desde o começo como eu fiz pra utilizar as imagens, como eu fiz pra mover as imagens pra cá, os pincéis, as ferramentas, as camadas, como eu organizo no momento, na verdade pra esse trabalho, porque também faço outros trabalhos de arte digital e cada um requer uma maneira, né, de utilizar as camadas e as ferramentas. Nesse caso, eu vou usar essa ferramenta aqui de seleção, né, colocar automático, para conseguir mexer e conseguir pintar aqui apenas dentro da folha, que é onde eu tenho interesse, para não acabar fazendo uma pintura e tendo que apagar e retocar as bordas depois. Isso vai me custar tempo, isso vai me dar um trabalho e talvez até nem fique com tanta qualidade como antes. Claro, em alguns trabalhos, em alguns momentos é necessário fazer isso, mas as ferramentas existem justamente para dar mais praticidade, né? E no caso de uma tatuagem, por exemplo, se eu fosse fazer isso na hora da tatuagem, já adianta bastante o tempo. Eu vou selecionar a camada de onde eu estou desenhando, né? De onde está esse desenho. E vou aqui na seleção automática selecionar apenas onde eu quero fazer a pintura. Posso fazer também o contrário, né? Às vezes a imagem é muito dividida, essa aqui tá pouco dividida, né, em poucas partes, mas às vezes a imagem tem muitas partes divididas, e aí para você não ter que clicar em todas as partes pequenininhas, você pode selecionar a parte de fora e inverter, né? É legal também porque percebe que a seleção também fica por baixo do traço, né? Ou seja, ela não fica do traço para dentro, ela fica ao redor da parte externa inteira. Ou seja, não vai ter nenhum local que vai ter uma brecha entre o traço e a pintura, né? Ela vai englobar tudo. Mas aí teria que fazer a pintura numa camada acima, na verdade numa camada abaixo, para que a pintura não fique por cima do traço. Nesse caso, eu vou usar a seleção automática dentro da folha e vou fazer a pintura
numa outra camada, não vou fazer na mesma camada, porque eu não quero perder esses traços. Eu poderia também duplicar a camada dos traços e usar apenas em uma, e posteriormente colocar a camada preservada por cima da outra. Aqui está selecionado, não sei se dá pra ver aqui no vídeo, vou aproximar um pouquinho pra ver. Tem umas linhas, tá vendo? Onde tem as linhas, a pintura não funciona. E aqui onde não tem, é onde a pintura vai funcionar. Já estou em uma outra camada. E aqui eu vou usar um pincel, né, com a ferramenta aerógrafo de pressão média. O aerógrafo eu consigo ir desde um tamanho bem grande para uma área grande até um tamanho menor, né? Ele tem a borda esfumada, tá vendo? E dependendo da pressão que eu uso, ele pode ficar suave ou pode ficar mais blocado. Isso ajuda bastante também. Daí o que é que eu vou fazer? Vou pintar aonde eu não posso aproveitar a pele. A parte onde é a boca, onde é a tatuagem anterior. Você vê que ainda tem um espacinho aqui, vou preservar. Tudo isso é válido. Pode perceber que com a seleção eu posso vir pra cá e não pinto, tá vendo? Daí você percebe que se eu deixar apenas a parte que interessa cobrir com o preto blocado, vai ficar um beijo dentro da folha, né? Ela evidencia mais a tatuagem anterior, o que eu quero cobrir, e não é esse o intuito. Tínhamos visto no vídeo anterior que haviam várias opções de sombra, né? A gente fazer tanto aqui o meio para dar o volume, ou ela cruzada, né? Que foi o que eu achei interessante para fazer, para não ter que, com uma parte maior da folha que tá para cobrir a tatuagem anterior, se eu for colocar um lado inteiro escuro, vai ficar uma parte muito inteira, muito escura e acaba ficando pesada a tatuagem. Então vamos fazer essa sombra cruzada, né? Eu não vou deixar o blocado só aqui nessa área, ou seja, eu vou propositalmente colocar outras áreas também em preto, para tirar a atenção desse formato da boca, né? Tirar esse formato dela e dar atenção ao formato da folha. Vou aumentar um pouco aqui e vou suavizar. Eu posso tanto suavizar na minha mão a sombra, quanto diminuir aqui a intensidade, né? E aí mesmo que eu faça firme, ela não vai passar daquela intensidade que eu escolhi aqui. Apenas se eu colocar várias camadas em cima de pintura, ela vai ficando mais escura. Aqui funciona mais ou menos como uma aquarela, né? Mesmo colocando, ela tem uma intensidade limite, só se você pôr de novo por cima que ela vai escurecer. Já aqui, não. Se for pela mão, é realmente o quanta força você põe na caneta, né? Acaba ficando realmente mais pesado. Agora eu vou fazer o meio tom, né?
o tom entre o mais claro e o mais escuro. Tentando fazer esse degradê, né? Não deixar tão marcada a parte preta. Até porque isso seria a apresentação para o cliente, né? No caso, para a cliente. Vou usar a borracha com baixa intensidade, com a mesma ferramenta aqui, que é o aerógrafo de pressão média, para fazer essa suavização. E deixar mais uniforme. Posso também utilizar a tinta. Eu uso muito, inclusive eu usei essa caneta técnica para fazer os traços, né? Ela pode ir tanto de uma grossura maior, deixa eu colocar aqui a caneta para vocês verem, quanto numa bem fina, né? Na mesma ferramenta, ela é bem versátil, gosto bastante. E ela também tem a questão do acabamento, né? Ela não começa sempre e termina na mesma espessura. Essa configuração você pode mudar. Deixa eu botar aqui mais grosso que vai dar pra ver melhor. Que dependendo da pressão que você faz, ela também muda, né? Não é só o tamanho. Então a gente pode fazer algo com acabamento bem homogêneo, começando mais largo, terminando mais fininho. Ou começando mais fininho e terminando mais largo, dependendo do que for fazer aqui. É bastante importante, bastante interessante também. E aí você vê que a cobertura já foi feita, né? Aí está a costela de Adão. Eu vou acrescentar apenas alguns detalhes com a borracha, que é o vazado. Querendo ou não, agrega bastante. E aí está o nosso trabalho de cobertura. E está pronto o nosso projeto de cobertura. Esta era a tatuagem antiga e este o projeto de uma nova. Como eu falei no início do vídeo, como eu prometi, vou falar um pouquinho aqui sobre as ferramentas que eu uso no Procreate, né? Tem o Procreate, o programa, eu vou mostrar aqui desde o início, né? Aqui são outros projetos que eu havia feito. E quando a gente quer incluir uma nova imagem, um novo projeto, clica aqui no mais e tem vários formatos já pré-estabelecidos, né, para você utilizar. Ele quadrado, às vezes você quer uma imagem específica para um Instagram, às vezes quer uma imagem específica para outra plataforma, ou inclusive para fazer um banner, para imprimir como foto, para imprimir no papel A4, tem aqui o formato já específico, já pronto para você. Se não, se você quiser um formato específico para algum trabalho que não tenha aqui, você pode clicar aqui no mais e
estipular aqui o tamanho que você quer, né? E aí tem toda a configuração. Geralmente eu uso o A4 porque, como eu vou fazer a impressão, né, desses projetos ou da base deles para poder fazer o transfer, eu imprimo no papel A4. Daí fica mais fácil para saber a média do tamanho que eu vou querer, né? Geralmente eu faço várias cópias de vários tamanhos e eu sei quando sair no papel qual a proporção que vai ter. Já que aqui não tem a disponibilidade, não que eu saiba, de uma régua. Ou você pode guardar a imagem de uma régua também e colocar aqui para ver o centímetro que vai sair no papel A4. Existem vários pincéis também já prontos, né? Muitos, inclusive. Eu uso bastante a caneta técnica, porque como eu expliquei, você pode fazer esse efeito aqui, né, da pressão, usar mais da pressão da mão para modificar a largura do traço. Esse efeito também pode ser configurado em cada caneta. Quando você clica aqui, você vê o espaçamento, ou seja, esse traço ele é feito de pontos, tá vendo? De pontos tão juntos que se tornam traço. A tremulação é a variação de distância, de largura entre esses pontos. E a queda é justamente essa questão de ficar mais opaco no final do traço. Aqui você pode testar. Viu que com a queda você não conclui tanto. O traço ele vai se desvaindo, quanto mais queda, mais ele se desvai. E aqui tem outras configurações da mesma caneta. Pressão. Sempre que você muda aqui, ele vai mostrar a diferença aqui do lado, né? Isso é bem interessante, porque na hora você consegue saber o que pode fazer com aquela exemplificação. Essa estabilização é legal para quem não tem muita estabilidade na mão ainda, né? Ela suaviza bastante, ó, o traço. Deixa eu limpar aqui. Mesmo fazendo lentamente, ela dá mais homogeneidade ao traço. Você vê que aqui ele fica mais quebrado, né? Se você não tiver firmeza demais na mão. E aí ela dá essa suavidade, né? Enfim. Isso é interessante também para quem gosta de criar brush. Brush são os pincéis, né? E também existe a possibilidade de criação de um pincel desse aqui, que é aqui nesse mais, né? Você vem importar e aí você precisa, na verdade, fazer uma base, um desenho, como eu fiz, eu acho que ainda tá aqui, ó, caligrafia, como eu fiz aqui a minha assinatura, porque aí eu não preciso fazer sempre vai ficar igual nas artes que eu fizer. Pode mudar o tamanho e a opacidade dela também. E essa outra também que eu tinha elaborado. Para um efeito de spray, né? Eu vi em algumas artes. E aí
É bem interessante. Enfim, você também tem aqui as opções de textura. Orgânico. Fazer folhas já prontas. O efeito de água também, ó. Tem aqui elemento, cadê? Elemento, nuvem, oceano. Eu vou colocar o fundo da imagem preto para usar aqui esse brush de chama, que é bem interessante. Essa ferramenta aqui, você pode esfumar. Deixa eu aumentar aqui. Ou misturar, né, como um borrão. Tem o dedinho assim nela, é como se você realmente estivesse passando o dedo ali em cima das tintas, misturando. E isso você pode controlar também, tanto a intensidade com a força que coloca no pincel, quanto só esfumar uma parte específica. Tá vendo? Aqui a borracha. Sobre as camadas, quando você cria uma nova layer, né, um novo projeto, eu vou criar aqui um para vocês verem, A4, que é o que eu geralmente uso. Ela vem assim limpa e já com uma camada de fundo e uma camada para você trabalhar ali em cima. E tudo que você fizer vai ficar nessa camada aqui, como se fosse uma folha por cima da outra. Só que cada folha que você criar é como uma folha transparente, né? Uma fica por cima da outra e aí você pode dividir, não visualizar, duplicar, que aí você tem duas camadas iguais. Você pode apagar. Aqui o bloqueio é interessante quando você tem uma base de um desenho pronto e quer fazer os detalhes ou fazer variações ou acrescentar algo de um projeto que você precisa manter aquela base. Então, aqui ajuda muito por exemplo, se você for colocar um efeito ou tiver agrupado e quiser acrescentar algum efeito, não tem o risco de mexer nessa camada porque ela tá bloqueada. Deixa eu apagar aqui. Não tem como apagar a primeira camada, que ela já vem assim limpa, né? A cor do fundo você pode modificar também, como eu fiz lá com o exemplo da chama, botei o fundo preto. Ou você pode não visualizar o fundo, não sei se dá pra ver que fica apenas a grade, a amostra, fica o fundo transparente. Deixa eu botar novamente o amarelo aqui, né? E o fundo você pode tanto ver quanto não ver também. Salvar uma imagem sem fundo, tá vendo? Aqui os atalhos eu tenho
2 toques para voltar. Na verdade, um toque com 2 dedos para voltar e um toque com 3 dedos para avançar. Ou você pode fazer isso aqui também. Certo? Nessas configurações, você pode adicionar uma foto, que foi justamente o que eu fiz para poder fazer a manipulação da imagem. Deixa eu pôr o fundo novamente. Daí cortei. Essa foi a imagem que foi usada. Aqui na tela você também tem uma assistência de animação, que seria também um assunto interessante para um próximo vídeo. Você pode fazer pequenas animações através do Procreate também. Aqui, quando você vai salvar, deixa eu voltar aqui para o trabalho que a gente fez antes. Se eu quero salvar esse projeto, eu venho em compartilhar, escolho o formato e escolho onde eu vou salvar. Aqui eu salvo no dispositivo. Você pode ver o vídeo, o replay de tudo que você fez, tudo que a gente mexeu aqui em time-lapse. E pode exportar também, pode salvar esse vídeo em time-lapse. Eu faço muito isso para poder fazer as publicações do andamento do planejamento das tatuagens, né? Onde você pode avançar ou voltar, viu? Ele tem um tempo específico aqui. E na exportação, você pode escolher se quer o tamanho completo ou se quer comprimido até 30 segundos. É isso, galera. Espero ter colaborado com essas informações, tanto em relação à arte quanto em relação ao programa.